Vamos então ao texto da palavra de Deus. Quero ser sucinto e rápido. Nós já começamos a falar sobre isso, falamos do nascimento de Jesus. E agora nós vamos falar sobre esta questão tão polêmica na Bíblia, que gera muitas discussões e gera muitos embates. Diz assim o texto: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo... Jesus foi levado pelo ao deserto. Calma, irmão. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Pergunte, para quê? Próximo. E 40 dias foi o quê? Por quem? Oxe. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Próximo. Não, calma. Volta um pouquinho. Esqueci ali. Quantos dias foram, irmãos? 40 dias. Vamos lá. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em... Jesus estava com 4. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. 6. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. 8. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Próximo. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. 10. Porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. 11. E que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. 12. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por... O cara é safado, né, irmão? Ele não largou Jesus. Daqui a pouco eu volto, tá? Fica aí orando, jejuando, que daqui a pouco eu volto. Não vai ficar só nisso, não. Aqui, irmãos, nós vemos uma fase muito interessante da vida de Jesus, porque Jesus está para iniciar o seu ministério na Galileia. Jesus ainda não iniciou, não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nenhuma aparição como o Jesus, o Filho de Deus. Estava crescendo. E Jesus está para iniciar seu ministério. E aí, na minha revista atualizada, vai dizer no versículo 1 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo. Nós jamais podemos esquecer que Jesus era naquela época, 100% homem e 100% Deus. 100% homem, ele tinha uma mãe terrena, mas não tinha um pai terreno. Ele tinha um pai celestial, mas nunca teve e não tem uma mãe celestial.
Jesus era o Filho de Deus e também o Filho de Maria. Isso não tem dúvida. De Maria ele herda a essência, as características da humanidade. E do Pai, ele desce à terra com a divindade, com a glória e com o poder que era dele lá no céu. Porque ele abriu mão de tudo isso lá no céu, mas ele jamais deixou de ser Deus. E o Espírito Santo estava trabalhando na vida de Jesus, que é o nosso companheiro para o dia a dia. E Jesus então passa um tempo orando. E quando ele chega neste lugar, o diabo então o Espírito Santo leva ao deserto, a um local de tentação. E essa tentação aqui não é uma tentação de colocar ele em prova, mas é de aferição. Ele é levado para agora para mostrar se esta humanidade que estava nele tinha capacidade de fazer dele o segundo Adão. Porque o primeiro Adão já tinha perdido tudo quando o diabo se manifestou. E agora o diabo se manifesta novamente para dizer aos céus: o primeiro Adão eu derrubei, o primeiro Adão eu mostrei a minha glória, o primeiro Adão eu mostrei a minha lábia, o primeiro Adão eu mostrei a minha vida e mostrei a ele aquilo que eu podia ofertar. E agora estou tentando contra o Filho de Deus para dizer à humanidade: Deus, esse aí também não vai conseguir resistir àquilo que eu tenho para oferecer, aquilo que eu tenho para dar. Jesus então é levado ao deserto para ser testado. Mas Jesus precisava de alguma coisa que a gente às vezes esquece de fazer, que é ter resistência espiritual. A importância que Jesus dava à palavra é que dava a ele capacidade de resistir. A tentação no deserto vai nos mostrar que ele, cheio do Espírito Santo, cumprindo a vontade de Deus, Jesus não estava ali buscando a satisfação pessoal, mas ele estava trabalhando para manifestar a glória de Deus. E o diabo estava tentando testar se Deus tinha mesmo capacidade de proteger o homem no momento de uma prova, no momento de uma adversidade. Porque ou o sangue de Jesus tem poder ou não tem poder, ou a palavra de Deus tem poder ou não tem poder, ou aquilo que habita dentro de você, que é a pequena partícula que veio do céu, habita dentro de você, que se chama Espírito Santo, ou isto faz de você um homem ou uma mulher que tem autoridade espiritual para resistir os dardos inflamados do maligno pelo poder que habita dentro de você. Ou você tem, ou você não tem, ou você tem poder, ou você não tem. E nesta noite eu digo a você: se você comer deste sangue e comer deste pão e tiver comunhão com o céu, saia deste lugar com autoridade, com poder e com glória para resistir ao diabo. Aleluia! Jesus estava mostrando que é importante depender de Deus. Não adianta orar, não adianta jejuar, se não depender do cuidado de Deus. Mas o grande problema é que o diabo vai atacar Jesus numa área que ele tinha conhecimento. E que às vezes nós achamos que temos, que é a Bíblia. Cuidado com ela. Cuidado com ela. Porque não adianta ler, não adianta achar que sabe, se não tem comunhão com aquele que a escreveu, se não tem sede de leitura, se não tem o entendimento do Espírito Santo. Com isso, Jesus está dizendo claro: olha, o meu ministério surgiu para cumprir a vontade de meu Pai. E a palavra dele vai se cumprir através da minha vida. Não é só a minha vida, é através da minha vida, vai fluir
A palavra vai se concretizar, ela vai se tornar vista, vai se tornar clara, vai se tornar palpável. A palavra não é só mais dita, a palavra não é só mais uma história, mas ela é vida e verdade, e cura e libertação, porque há poder na palavra que vem da boca de Deus para as nossas vidas. Jesus, então, ele vai chamar a nossa atenção. Paulo fala sobre isso. Coloca aí para mim, por favor, irmã Leni. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Para você entender a importância de você não ter a Bíblia como um amuleto. Não ter a Bíblia aberta no Salmo 91. Não ter a Bíblia colocada num painel de um carro, achando que aquilo ali vai espantar o mau olhar, vai espantar o ladrão, vai espantar o diabo. Não. A autoridade está na comunhão que você tem. A Bíblia tem poder, mas tem poder por causa da essência de Deus que está dentro da tua vida. Mas cuidado com ela. Paulo vai dizer ao jovem pastor em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 5. Pode jogar aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, quando? Sobrevirão tempos. Não reclame de trabalhar. 2. Porque haverá homens amantes de quê? Louvado seja eu, bendito seja eu, graças a vocês que sou eu. Avarentos, apego demasiado ao dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. 5. Tendo aparência de pastor, de bispo, de sumo sacerdote, de profeta, de profetisa, mas negando a eficácia dela. Destes, cuidado. Porque Efésios capítulo 6, versículo 11, vai dizer para mim e para você: revestivos, ou vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia! A Bíblia é um alimento para a tua alma, para que você tenha armadura espiritual contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo quer dizer armadilha, estratégias, o engano, a manipulação, o truque, a maquinação, a destinação de tentar enganar alguém. Eu quero dizer a você, o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos vivendo em um tempo difícil. Jesus vem buscar a sua igreja. O diabo não brinca de ser diabo, mas o poder de Deus está sendo derramado sobre a igreja, e ele alerta a igreja nesta noite: compre de mim azeite novo, para que a tua lamparina esteja acesa e a minha presença na tua vida. Aleluia. Jesus então é aferido. Adão tinha a presença de Deus. Deus descia no jardim. E às vezes eu paro a imaginar na minha cabeça, porque às vezes você vê o texto e imagina que Deus vinha gritando pelo jardim: Adão, Adão, onde você está?
Mas a melhor interpretação que eu vejo é que quando Deus descia no jardim, a presença de Deus andando no jardim, o movimento de Deus no jardim, que era chamado do ruá, Adão percebia que Deus estava chegando. Deus não precisava falar. O homem sabia que Deus estava vindo para conversar com ele. Aleluia! Mas um dia este Adão perde esta essência e deixa Satanás entrar ali. E dialoga com Satanás e vai para a desobediência. Aquele dia, Adão perde a presença de Deus. E quando ele sai, Deus o tira do jardim. Aquele foi o primeiro dia que Adão começou a morrer. Porque enquanto ele estava na presença de Deus, enquanto ele estava no jardim, enquanto ele estava percebendo a presença de Deus, ele era eterno. Mas o dia que ele deu ouvido a Satanás, ele começou a morrer. Jesus, na cruz do Calvário, antes, na transfiguração, os céus gritam: este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Este é o meu filho amado. Mas este Jesus, quando está na cruz, que ele olha para o céu e não vê Deus, porque ele estava carregando o meu e o seu pecado. Hora que ele olha para o céu e não vê Deus, ele grita. Ele não ficou calado como Adão. Ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia! O segundo Adão na cruz do Calvário não aguenta ficar longe de Deus. O primeiro Adão é expulso do jardim e parece que a vida segue. O primeiro Adão perde a essência. O segundo Adão, o Filho de Deus, o Filho de Maria, não quer ficar um segundo longe da presença de Deus. Os céus se movimentam. E não desamparam ao Jesus da cruz do Calvário. Mas, neste contexto, o primeiro Adão olhou para a maçã, ou o fruto da árvore, né? A concupiscência da carne chegou, o desejo da carne chegou. Adão olha e diz: a árvore é boa para se comer, e come. O diabo chega para Jesus, que está com fome, transforma esta pedra em pão. Jesus vai dizer para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Era o teste do segundo Adão. Era os céus dizendo: agora vai dar certo. Era o inferno dizendo: eu vou derrubar esse também. Eu derrubei o primeiro que veio e andou diante de Deus. Esse agora também veio de lá. Eu vou derrubar esse também. Não vai ter redenção, não vai ter justificação, não vai ter salvação, não vai ter arrebatamento, não vai ter vitória. Eles vão perder tudo. Eu vou derrotar esse. Mas Jesus estava ali como homem, estava ali como Deus, diante do diabo, dizendo: eu vou morrer pelo Rubens, eu vou morrer pelo Renato, eu vou morrer pelo Frank, eu vou morrer pelo Humberto, eu vou morrer pelo Santo Estevão, e vai valer a pena. Eu não vou deixar que o inferno arraste para lá aquilo que eu tenho para entregar ao Pai. Aleluia! É uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! O primeiro Adão vai dizer que, olhando para o fruto, ele era agradável aos olhos. O diabo vai mostrar para Jesus: olha, eu tenho os reinos do mundo
sobre a minha inspiração. A glória, o dinheiro, a bebida, o sexo, tudo eu posso te dar se você reconhecer que eu sou um Deus. Eu tenho louvor para você, eu tenho like, eu tenho prestígio, eu tenho fama, eu tenho carro, eu tenho casa, o que você quer? E tudo eu posso te dar. Tenho corrupção, tenho destruição, tenho guerra. Jesus vai dizer, só a Deus adorarás, só Ele prestarás culto. Atrás de mim, Satanás, você não tem nada. O que você tem é que Deus está permitindo que você tenha, até o dia que eu descer e destruir tudo isso. Enquanto isso você vai sambando, enquanto isso você vai dançando, enquanto isso você vai dando bailinho ali, você vai dando reunião aqui, você vai dando abaixar santo lá, mas existe uma igreja, existe um poder, e eu vou continuar me manifestando naquele lugar. A adoração vai estar aqui, não está ali, não está lá, não está lá, não está no shopping, não está na praia, não está no dinheiro, não está no louvor, não está na exaltação, não está no prestígio, não está no anel, não está no diploma. A exaltação está na glória que Deus dá, no reconhecimento que Deus dá. Deus não olha anel, Deus não olha diploma, Deus olha a essência, Deus olha para a essência de quem adora Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Deus estava vendo isso. Terceiro teste de Adão que ele caiu foi a soberba da vida. Este fruto é desejável para dar entendimento. E aí então o diabo vai dizer para ele, olha, lança daqui para lá. Testa a Deus. Está escrito lá, Salmo 91. Ele dará ordem aos teus anjos, para que te guardem todos os teus caminhos. Por isso que eu estou falando, cuidado com a Bíblia. O diabo também conhece ela. Ele vai querer deturpar, não é isso que o Deus estava dizendo. Deus guarda, mas não atende Deus. Deus não é mordomo, Deus não é garçom. Se você precisar, Ele vai trabalhar. Agora não tira uma com a cara dele, não minta, não engane, não ande disfarçado, porque ele sabe tudo. Era isso que ele estava falando. Então, a primeira tentação, a gente pode olhar que o diabo tenta de toda maneira aplicar sobre a vida de Jesus. Que no momento de fraqueza do corpo, não de fraqueza do espírito. Porque tanto é que a Bíblia diz que ele teve... Se a Bíblia não fala que ele teve sede, é porque ele teve fome. Provavelmente ele deve ter tomado água, porque o corpo, a matéria, não suportaria tanto tempo sem hidratação. Deus, sabendo disso, provavelmente ele deve ter tomado água. É a melhor interpretação que é dada a isso. Mas quanto ao alimento sólido, ele conseguiu ficar 40 dias em jejum. E em 40 dias de jejum, o diabo vem atacar justamente naquilo que ele tinha fome. Cuidado com aquilo que você tem fome. Isso quer dizer seu ponto fraco. Ô, pastor, aqui vocês estão vendo um homem que não tem ponto fraco. Olha a asinha aqui atrás de mim, vocês estão vendo? Vocês não estão vendo a asinha? Vocês precisam orar mais, tem uma asinha aqui. E a auréola, vocês estão vendo a auréola aqui em cima de mim? Não estão vendo também? Misericórdia, cambada de carnal que está nessa igreja hoje. Eu sou um santo. Não tenho ponto fraco. O diabo não me tenta. Eu não preciso orar. Eu não preciso jejuar, irmão José. Eu não preciso ler a Bíblia, irmão José. Eu não preciso vir para o culto de ensino. Eu não preciso vir para o círculo de oração. Eu sou o pastor da igreja. Eu sou o santo homem de Deus. Nada me atenta, nada me ataca. Ei! Era o Jesus que estava em jejum, cheio do Espírito Santo, que foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. E você, Renato, acha que é quem para achar que é melhor do que aquele que veio do céu?
Cuidado com aquilo que você tem fome. Cuidado com as brechas da tua vida. Cuidado com os teus relacionamentos. Cuidado com a tua visão. Cuidado com o teu ouvido. Cuidado com a tua comunhão. Porque naquilo que você tem fome, o diabo está trabalhando para derrubar a tua vida. Porque o deserto vai chegar. E se você não tiver capacidade espiritual de resistência, você vai comer. É o inferno dizendo: eu vou derrubar este Adão de novo. E é o céu dizendo: não vai derrubar não, porque ele está cheio do Espírito Santo. E a minha palavra está dentro dele. Todos nós temos fome. Todos nós temos fome. Todos nós. O que importa é saber esse conhecimento do poder de Deus no nosso cotidiano. Charles Haddon Spurgeon diz: a oração é a chave do céu, mas a fé é a mão que vira esta chave. A gente ainda é crente. Crente é que acredita que Deus pode. Crente acredita que Deus faz. Crente acredita que Deus ainda fala. Crente acredita que Deus ainda revela. Crente ainda acredita que Deus cura. Crente ainda acredita que Deus se manifesta aonde você não pode fazer nada. Vira a chave nesta noite e entrega na mão de Deus, que a porta do céu vai se abrir. Aleluia. A palavra que o diabo usa na segunda tentação é adorar. Me adore. Me preste culto. Me reverencie. Jesus está falando o que está lá na lei. O primeiro mandamento: só a Deus adorarás. Só a Ele prestarás culto. Isso quer dizer que Deus é a principal motivo da minha vida. Se Deus não for o centro da minha vida, isto não é culto, isto não é assembleia, isto não é adoração. Se você veio aqui nesta noite com o resto da tua vida, com o resto do que você tem para entregar diante deste altar, ou só é mais uma ceia para ninguém notar, para ninguém ver, para ninguém me visitar? Ei, meu irmão, o que Jesus está dizendo a Satanás é que Deus era o principal motivo da vida dele. Ele reconhecia que Deus era o Senhor. Ele dava a ele a sua vida, ele dedicava a ele o seu viver. Eu estou dizendo aqui para mim e para você, para que neste novo ano, ou no ano que se inicie, você conserte os caminhos da tua vida e coloque Deus em primazia em todas as tuas ações, para que Ele seja glorificado na tua vida e em todos os seus caminhos. Deus está procurando uma igreja que volte a dedicar a sua vida no altar e entregar diante do altar. Nesta noite, será que tem alguém disposto a dizer: Senhor, usa a minha vida, eis-me aqui, usa-me a mim? Será que tem aqui nesta noite um advogado para dizer para Deus: usa o meu intelecto para as tuas mãos? Tem aqui um enfermeiro, tem aqui um motorista, tem aqui uma dona de casa, tem aqui seja lá quem for, para dedicar-se ao Senhor. Porque nós estamos justamente cheios de glória. Nós estamos cheios de anéis.
Nós estamos cheios de diplomas. A bênção de Deus está fazendo mal para a igreja. Ninguém consegue mais colocar sobre o altar a casa, o carro, a vida, a provisão, o dinheiro, o tempo. O diabo está dizendo: olha, você precisa de like, não de culto. Você precisa estar no Instagram e não de joelho no círculo de oração. Você não precisa estudar a Bíblia. Leia uma autoajuda. Não precisa ir no culto, que besteira, fica em casa, assiste pela internet. Deus está dizendo: adore a Deus, preste culto a Deus. Eu constituí igreja para isso. Eu constituí altar para isso. Eu constituí louvor e adoração para mim. Jesus estava dizendo: eu vim para servir e não para ser servido, Satanás. Eu vim para manifestar a glória de Deus, não para me manifestar a minha glória. Eu vim para mostrar que os céus funcionam e que os céus existem e que nem eu vou viver da terra. A terra não é nada. É por isso que a Deus é toda a glória, a Deus é toda a exaltação, a Deus seja o principado, o domínio, a Ele seja para todo sempre, e só a Ele é o Deus da igreja. Aleluia! Se Deus não for o centro da tua vida, se Deus não estiver te incomodando a pregar a palavra, a orar mais, a ler a Bíblia mais, a cantar mais, se Deus não está pedindo a você mais santificação, mais altar, mais oração, mais jejum, mais morro, mais vigília, mais culto de ensino, mais escola bíblica, ei irmão, acorda, desperta, porque o Senhor está chamando a igreja. A glória dele, o poder é dele. Era isso que Jesus estava dizendo. A terceira e última é algo que algumas vertentes teológicas erradas vai dizer da prosperidade. Vai dizer que Deus está no céu para nos servir. A Bíblia fala: quem é o homem para que dele se lembre? Quem é o homem para que tenha misericórdia dele? Quem é o homem para dizer ao Criador o que é a criatura? Você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Quantos você tem aí, Solange? Como você não sabe, Solange? Não sabe quantos cabelos você amanheceu e quantos você tem agora? Perdeu alguma coisa, que eu vi lá no banheiro, mas tem. Não sabe? Alguém de vocês aí sabe quantos grãos de areia tem na Praia Grande? Nunca contaram? Quantas estrelas tem hoje no céu? Ué, também não sabe? Vocês não sabem nada? Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Quantos grãos de areia tem na praia. Vai dizer também que é Ele que diz para a onda: quebra aqui. Daqui você não passa. E o pior é que no livro de Jó, ele vai dizer que ele colocou cada estrela no seu devido lugar. E a cada uma ele chama pelo próprio nome. E nenhuma delas falta. E Jó ainda vai dizer: hoje a noite veio porque ele chamou. Amanhã o sol virá porque ele dará a existência. É este Deus que Jesus está dizendo a Satanás: a glória que você tem neste mundo não é nada, a glória do meu Pai é eterna. Meu Pai não precisa de nada para ser o Deus que é, mas Ele aceita a minha e a sua adoração, a minha e o seu serviço nesta noite, desde que Ele seja o centro, desde que nós
estamos aqui, ou estivermos aqui, para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Se você entrou por essas portas para prestar culto a Deus, você está no lugar certo. É este tipo de gente que, quando Jesus se encontra com a mulher no tanque de Betsaida e começa uma discussão com aquela mulher, e a mulher vai perguntar a Jesus: eu sou samaritana, eu quero saber se é no Monte Gerizim ou se é no outro monte que se deve adorar. Porque uns dizem que é lá, outros dizem que é em Jerusalém, outros dizem que não é. Eu quero saber onde é que a gente deve prestar culto. Jesus vai dizer para ela: mulher, nem em Gerizim, nem em Jerusalém. E olha, eu vou te dizer coisa, Deus está procurando verdadeiros adoradores, e não é um local geográfico, é aqueles que me adorem em espírito e em verdade. E Deus procura gente que faz assim, ou seja, Ele está procurando gente que sabe o que está fazendo, para quem está fazendo, aonde está fazendo e no lugar certo. Isto é adoração. Adoração não é cantar, adoração não é momento, adoração não é paletó, adoração não é louvor, adoração é estilo de vida. É quem decidiu dizer: ei, a minha casa vai servir ao Senhor, a minha vida será dedicada ao Senhor. Adoro a Deus, porque Ele é Deus e é o meu Senhor. Aleluia. Ira malabasuri andarabalaia, licanabastara malaia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. Adore a Deus pela vida. Adore a Deus pela escolha dEle, pela sua vida. Ele diz que não foi você que escolheu a Ele, mas foi Ele que escolheu você. Ele te escolheu e te nomeou para que você dê fruto e seu fruto permaneça. É os céus dizendo para mim, para você: conto com a tua vida, conto com a tua beleza, conto com a tua capacidade intelectual, conto com as tuas finanças, conto com a tua família, com teu filho, com tudo, com todo o contexto da tua vida, para me oferecer diante do altar. Não há altar de gente que não sabe o que está fazendo, mas a gente adora em espírito e em verdade. O Espírito conduz, e eu estou aqui inteiro para oferecer a Deus. Adore a Deus. Aleluia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Te louvamos, te bendizemos pela tua glória, pela tua manifestação, pela vinda dos teus filhos, por aqueles que estão assistindo, por aqueles que estão impedindo de estar neste lugar. Pai, esteja visitando a cada um, ó Deus. Esta palavra, que este culto seja um culto de avivamento, seja um culto de mudança de vida, seja um culto de prosperidade, de abertura, ó Deus, de janelas celestiais sobre este lugar e sobre todos aqueles que forem impactados pela Tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia e a Tua fidelidade permanece para todo sempre. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estenda sua mão, posição de receber. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja aqui presente, não só hoje, mas eternamente. Aqueles que creem e recebem, digam amém. Está encerrado.